Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu disse no primeiro vídeo, nesse vídeo nós vamos dar sequência ao conflito conhecido como Guerras Greco-Pérsicas, né? Ou também conhecido como Guerras Médicas. Nós vamos falar aqui da segunda fase dessa guerra, a segunda fase desse conflito. Fase essa aonde o imperador Xerxes reuniu um dos maiores exércitos da antiguidade para invadir a Grécia, com mais de 200 mil soldados e uma frota naval com mais de 800 navios. Né? Os gregos não tinham, né, um contingente tão grande para enfrentar essa invasão. As forças gregas de todas as cidades somadas davam aproximadamente 120 mil soldados e menos de 400 barcos, 400 navios. Ou seja, praticamente os gregos tinham metade da força de ataque que os persas possuíam. Mas, professor, como os gregos então venceram essa batalha, venceram essa guerra? E aí é isso que a gente vai investigar e vai responder nessa aula de hoje, tá? Primeiro, os persas, eles atacaram os gregos pela parte norte da Grécia. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês. Esse mapa ele não está com uma qualidade muito boa, né? Porque eles usaram cores, ficaram muito misturadas aqui, né? Mas essa parte aqui é a região, você tem aqui o Peloponeso, a Ática, né, que é a parte sul da Grécia, e os persas atacaram por via terrestre pelo norte. A primeira batalha travada aqui nessa segunda fase da guerra foi a Batalha das Termópilas, né? Famosa pela atuação do rei Leônidas e os seus 300 espartanos. É aquela história do filme, né? Dos 300 que eu já falei para vocês anteriormente, tá? Quando a notícia da invasão chegou à Grécia, os gregos estavam desesperados, né? Achando que a Grécia ia ser derrotada. E imediatamente várias cidades, inclusive Atenas, entrou em contato com Esparta para que Esparta pudesse entrar na guerra. Aliás, né, os espartanos tinham o melhor e mais bem treinado exército da Grécia antiga. Por isso que os gregos estavam tão interessados, né, na participação dos espartanos. Só que Esparta não podia entrar na guerra porque ela estava passando por um festival religioso chamado Carneia, né? E durante a Carneia os espartanos não lutavam. Só que o Leônidas, que era um dos reis de Esparta, ele sabia que se Esparta não entrasse na guerra naquele momento, toda a Grécia estava ameaçada pela dominação, pelo avanço violento dos persas. Então o que ele fez? Ele recrutou seus 300 melhores combatentes, né? E partiu para a parte norte da Grécia, uma região conhecida como Termópilas, né? Que é um desfiladeiro pequeno, bastante estreito. A ideia do Leônidas era que nesse desfiladeiro estreito não adiantava os persas terem um exército com 200 mil soldados, porque eles teriam que afunilar e ali passar poucos por vez. Então, essa força montada pelos espartanos não era só os 300, tá, pessoal? Tinha mais ali, mais ou menos 5 mil gregos juntos com Leônidas, gente de outras cidades, né? Foram lutar essa batalha com o rei Leônidas. E a ideia do rei Leônidas era ganhar tempo, segurar o avanço do exército persa o máximo possível para que as cidades tivessem o tempo necessário, adequado para organizar as suas defesas. E deu certo, cara. Durante 4 dias, o todo-poderoso exército persa foi, né, com mais de 200 mil soldados, o avanço dele foi segurado ali, né, heroicamente por essa pequena força liderada pelos 300 espartanos. Só que os gregos nessa batalha foram derrotados. Havia dentro dos gregos um delator, um traidor chamado Efialtes, né, que foi corrompido pelos persas e revelou um atalho que fazia o contorno do desfiladeiro das Termópilas. E aí os gregos foram cercados e foram mortos, todos eles, inclusive o próprio rei Leônidas. Mas essa batalha ela inspirou a resistência dos gregos, inclusive ela atravessou as gerações e até hoje é um dos maiores exemplos
de valentia, né, e de coragem, né, dentro do aspecto da guerra, enfim. Então, depois de vencerem essa batalha das Termópilas, os persas invadiram a Grécia. Inclusive, a própria cidade de Atenas foi atacada, foi saqueada, foi incendiada, né? Mas deu tempo para que os gregos se refugiassem no interior, né? Então, as mulheres e as crianças correram, abandonaram as cidades para que não fossem capturadas e escravizadas pelos persas. E aí, alguns dias depois, foi realizada uma outra batalha, né? Segundo o mapa aqui, é a Batalha de Plateia e a Batalha de Salamina, né? Importante entender como é que essa batalha aconteceu. Na Batalha de Plateia, o exército composto por 60 mil gregos, né? Quase 50% dessa força de soldados espartanos, eles enfrentaram o exército persa na região de Plateia e, mais uma vez, a superioridade tática e bélica dos gregos foi crucial para derrotar os persas. Professor, mas por que os gregos derrotavam os persas, mesmo os persas estando em maior número? Eu vou mostrar uma imagem aqui para você e depois você vai ver o trecho do filme lá do 300 que eu vou separar para você entender essa dinâmica. A diferença do soldado grego, do chamado hoplita, né, ou para o soldado persa. O exército persa ele primava pela leveza e pela agilidade, a mobilidade, né? Então você tinha soldados que tinham uma armadura muito leve, tá? E escudos feitos de palha, olha que coisa, né? De madeira e de palha, tá? Enquanto os gregos eles tinham uma armadura pesada, muito bem protegida. Dá uma olhada aqui na imagem, você tinha grandes escudos côncavos revestidos de bronze, o escudo era feito de bronze, né? Uma placa de bronze inteiriça e forrado por dentro com camadas de couro. Então, e o formato do escudo, lembra o formato do escudo do Capitão América, né? Aqueles parece um prato de sopa. Esse formato ele absorve o impacto, né, da lança, da espada do inimigo e não fere o braço do soldado, não deixa que o braço do soldado seja atingido. E outra coisa, dá uma olhada aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Tá vendo que o escudo ele cobre o hoplita, o soldado, do queixo até o joelho, né? Então você tem uma parede de escudos, o que a gente chama de falange. Além do escudo, o soldado está protegido com proteções, né, nos antebraços, braceletes, né, braçadeiras. Você tem uma couraça de couro e de bronze e também as pernas, né, revestidas com caneleiras feitas de bronze ou também de ferro. Então, o soldado grego ele está muito mais preparado para a batalha corpo a corpo, né, do que o soldado persa. Outra coisa que você tem que lembrar, a maior parte dos soldados persas eram de povos que já haviam sido dominados e escravizados pelos persas. Então, um soldado que é um escravo, ele vai lutar da mesma forma do que um soldado que está lutando para proteger a sua própria terra? Não, né? Você não tem o mesmo engajamento. Então, essas são as explicações, são as razões, né, que justificam os gregos serem tão bem sucedidos em batalhas campais, nas batalhas praticadas, né, em solo. Por isso que os persas eram derrotados pelos gregos. Lá no filme do 300 você vai ver muito bem como funciona esse sistema da falange, como ela é extremamente eficiente e como ela ajuda, é um sistema muito bacana que os gregos criaram lá no mundo antigo, tá? A outra batalha que nós temos é uma batalha marítima, que é a Batalha de Salamina, né? Essa batalha foi uma batalha onde os atenienses lideraram a frota grega, né? Então, Esparta era a potência militar em solo, em terra, e Atenas era a potência militar no mar, né? Inclusive, o filme 302, A Ascensão do Império, fala justamente dessa batalha. Interessante, quem quiser depois assistir, recomendo. Mas toma cuidado, tem umas cenas de bobiça lá, então talvez não seja recomendável para sua faixa etária. Mas enfim.
Como é que funcionava a batalha naval no mundo antigo, professor? Não existia pólvora, não existia canhão, né? Como é que os navios se enfrentavam? Cara, o esquema era como se fosse uma... Você já foi em parque de diversão, tem carrinho de bate-bate? A ideia é mais ou menos essa, né? O navio, que era o navio grego chamado trireme, ele foi projetado para poder atacar o navio inimigo, batendo no casco do navio inimigo, né? A trireme era um barco muito veloz, trireme porque você tem 3 fileiras de cada lado de remadores, né? Por isso o nome trireme, tá? Então essa imagem aqui mostra justamente as triremes gregas em ação. A trireme ela tem esse formato aqui, esse bico de pato, né? Que é uma espécie de um esporão feito de madeira maciça e revestido de bronze. E é justamente essa peça que se choca com o casco do navio inimigo e faz o estrago. Então, por mais que os gregos tivessem menos navios que os persas, os triremes gregos eram mais rápidos e mais resistentes do que as embarcações persas. Então, aqui nós temos o mapa da Batalha de Salamina, como ela aconteceu. Em branco aqui você tem os navios gregos e na Baía de Salamina, e esses aqui em vermelho são os navios persas. Aqui os gregos usaram o mesmo princípio estratégico das Termópilas. Você percebe que existe um funil formado aqui, é um canal estreito. Ou seja, não dá para a marinha persa entrar totalmente de uma vez aqui e atacar os navios gregos. O que vai acontecer? É uma armadilha. Os atenienses atraem, né? Inclusive foi agora eu esqueci o nome do cara, o comandante da Batalha de Salamina. Ele atrai propositalmente os persas para essa armadilha. E então, onda após onda, os navios persas foram destruídos pela estratégia, né? Pela atuação dos gregos aí. Muito bacana. Eu acho essa parte da história grega fantástica, né? Como esses caras usavam a estratégia, né? As vantagens ali do terreno onde eles viviam para obter a vitória contra os inimigos, tá bom? Depois da Batalha de Salamina, os persas então foram definitivamente derrotados, assinaram um acordo, né, de paz, né, com os gregos, e a paz se restabeleceu, pelo menos momentaneamente, na Grécia. Por que eu falo momentaneamente? Porque nós vamos ver na próxima aula, no próximo vídeo, que vai acontecer uma guerra civil entre as cidades gregas, tá? Mas antes de falar disso especificamente, eu gostaria de lembrar a vocês um aspecto. Quando a guerra contra os persas acabou, as cidades gregas estavam, assim, né, exaustas, exauridas. A guerra foi muito intensa e quase que os gregos perderam essa guerra. E aí, a cidade de Atenas teve uma ideia. Falou, olha, a gente tem que formar uma aliança militar para deixar uma força de prontidão caso os persas ataquem a gente novamente, né? Isso podia acontecer. Apesar dos persas terem assinado um acordo de paz, os persas eram um império. Então eles poderiam atacar a Grécia novamente. E aí foi fundada a chamada Liga de Delos, esse organismo internacional formado ali, né, pelas cidades gregas. Cada cidade contribuía com uma quantia de dinheiro e de soldados, né, para formar essa aliança militar, uma espécie de OTAN da Grécia, né, para proteger as cidades gregas. E essa liga ela era administrada pela cidade de Atenas. E nós vamos ver que Atenas vai fazer um mau uso dos recursos dessa liga e isso provoca algumas questões que nós vamos discutir na próxima aula. Tudo bem? Beleza? Então até a próxima. Fiquem com Deus.